I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen. Olá, tudo bem, alunos? Nós estamos em mais uma aula de português. E nas duas primeiras aulas desse bimestre, do terceiro, nós falamos um pouquinho sobre texto teatral e poema narrativo. Certo? Foram os dois tipos, gêneros textuais que nós trabalhamos aí nas duas primeiras aulas. Hoje nós vamos fazer um pequeno comparativo entre os dois textos, certo? Nós sabemos que textos teatrais são aqueles que são usados para a encenação das peças, ok? E poema narrativo é um poema como qualquer outro, porém, ele traz uma história, com começo, meio e fim, o que não é presente nos outros tipos de poemas, né? O poema narrativo, ele tem essa característica de narração de história. Pois bem, então hoje nós vamos ver algumas semelhanças e diferenças entre esses dois, texto teatral e poema narrativo, certo? Eles têm muitas semelhanças. Nós sabemos que ambos contam uma história, tanto a peça quanto o poema narrativo, contam uma história, tem a presença de personagens, certo? O que também não é muito comum nos poemas de modo geral, mas no poema narrativo tem. Nas peças nós sabemos também que tem os personagens. Essa história ela é contada do mesmo jeito. Introdução, que é quando quando o texto começa a explicar do que ele se trata. O desenvolvimento, que envolve um clímax, uma emoção, ponto alto. E o desfecho, que é o encerramento, e viverão felizes para sempre. Ou um drama, alguém morre no final da história para deixar as pessoas comovidas. Então, assim, os dois têm essa sequência de introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Ambas têm. Tem tanta semelhança, qual é a diferença? Já digo logo. A maior diferença entre esses dois textos é o discurso, a maneira em que ele é escrito. Preste atenção. Você sabe o que é discurso direto? Não, a Pro vai explicar então. Discurso direto é quando o próprio personagem fala no texto. E você já sabe qual é a pontuação responsável para sinalizar essa fala direta do personagem. Se chama travessão, que é este traço que vem à frente da fala, mostrando então que o personagem está falando diretamente. Isso nós chamamos de discurso direto. Os personagens o tempo todo falando, tá? Ali entre si. Então isso é muito presente nas peças teatrais. Basicamente, todo o texto da peça se trata de um discurso direto, onde os personagens falam, certo? Já no poema narrativo, o mais comum é o discurso indireto, e não os personagens falando diretamente através aí do travessão. Não, no poema narrativo, há um narrador contando os fatos e não os personagens dialogando entre si. Então, a diferença básica entre peça teatral, discurso direto, e o poema narrativo, discurso indireto. Certo? Então, essa é a principal diferença dentre tantas semelhanças, ok? Qualquer dúvida, volta esse vídeo, vê de novo, anota e nós tiraremos possíveis dúvidas na live, ok? Até a próxima aula.